como você fazer distribuição eletrônica de subníveis através de tabela periódica, e então a gente vai ver um pouquinho como isso cai nas questões do vestibular. Então, a primeira questão aqui que eu trouxe para vocês é a questão da UERJ objetiva, né, de 2019. E essa questão da UERJ, da primeira fase da UERJ, ela fala um pouco sobre... O que eu trouxe para vocês é que como você identificar a distribuição eletrônica através da tabela periódica é uma opção ao diagrama de Pauli. No caso dessa questão, você tinha que saber sobre essa organização da tabela periódica, dos subníveis pela tabela periódica. Por quê? O que essa questão fala? Recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico comprimindo hidrogênio molecular sob elevada pressão. As propriedades metálicas desse elemento são as mesmas dos demais elementos do grupo 1 da tabela periódica, da tabela de classificação periódica. Essa semelhança está relacionada com o subnível mais energético desses elementos, que correspondem a... Essa questão, eu acho que tem 3 pontos importantes para falar com vocês. Primeiro, o enunciado curto. Isso é uma característica muito marcante da banca da UERJ. Enquanto na banca do Enem você vai encontrar vários textos para você se basear, normalmente o início do enunciado, da questão, ele não tem nem nada a ver com a questão, entendeu? Ele vem contando uma historinha antes de chegar à questão em si. A primeira fase da UERJ ela é muito objetiva, ela é muito 3 linhas e toma a questão. Então, é muito importante vocês se acostumarem com a linguagem dessas 2 bancas. A segunda coisa importante aqui para falar é sobre o conceito que essa questão da UERJ traz do grupo da tabela periódica. Então, a gente já viu que o grupo, a coluna da tabela periódica, a família da tabela periódica, ela representa os elementos que têm entre si características semelhantes. Então, quando ele fala que o grupo 1 da tabela periódica ele tem determinadas propriedades metálicas, ele está falando que eles têm características semelhantes. E essas características elas estão relacionadas ao subnível mais energético dos elementos que estão naquele grupo. E aí, quando você olha as opções, todas as opções estão relacionadas ao subnível. Como eu disse para vocês, existem 2 conceitos: camada de valência e subnível mais energético. O subnível mais energético é sempre o subnível que a gente escreve por último quando a gente vai fazer distribuição eletrônica. Nesse caso, era muito importante vocês saberem o conceito de distribuição eletrônica pela tabela periódica. Então, para quem não esteve na última aula, para quem não lembra disso, vamos revisar rapidinho o que eu falei para vocês na última aula. É possível fazer distribuição eletrônica pela tabela periódica. A gente sabe que a carinha da tabela periódica é essa aqui. Então, você tem linhas, que são os períodos, e você tem as colunas, que são os grupos ou as famílias. Só que esses grupos, eles têm características entre si, e essas características, entre elas, você tem o subnível de terminação. Então, o que eu falei para vocês? Que todo mundo que está aqui em vermelho na tabela periódica, ou seja, o grupo 1, o grupo 2, ou família 1A, 2A, e o hélio são elementos que tem na camada de valência no último subnível mais energético, o S. Então, eles vão terminar em subnível S, ou S1 ou S2, porque o subnível S só dá 2 elétrons. Então, ou é S1 ou S2. Todo mundo que está em azul, ou seja, no final da tabela periódica, os metais e os gases nobres tirando o hélio, eles terminam em subnível P. E lembra que eu falei, quando você estiver em dúvida quantos elétrons cabem no subnível P, você conta as colunas que tem no final? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subnível P dá no máximo 6 elétrons. Então, aqui é P1, todo mundo termina em P1. Aqui é todo mundo que termina em P2, aqui é todo mundo que termina em P3, todo mundo que termina em P4, todo mundo que termina em P5, todo mundo que termina em P6. O verde é todo mundo que termina no subnível D. E aí eu tenho D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Porque no D eu tenho no máximo 10 elétrons. E no amarelo, que cai dificilmente no vestibular, eu tenho todo mundo que termina no subnível F.
E aí vai até F14, como todo mundo sabe. Então, falando especificamente do nosso exercício, ele fala sobre o subnível S1. E aqui eu trago para vocês que todo mundo que está no primeira e segunda coluna, eles têm subnível S. Quem está na primeira coluna, S1. Quem está na segunda coluna, S2. Aqui eu vou fazer uma correção para vocês. Ah, não, é isso mesmo, um S2, que é o L. O L é o único que vai estar em outra posição e ainda assim ele tem distribuição S. Por quê? O L ele é do primeiro período da tabela periódica, ou seja, ele só tem uma camada. Então, a camada dele é a camada K, que cabe no máximo 2 elétrons. Então, ele só tem subnível S, apesar dele estar localizado em uma outra posição da tabela periódica. Ele está mais próximo do pessoal que tem distribuição eletrônica de P, mas a característica dele se assemelha a quem tem subnível S, tá? É a única exceção dessa regrinha que a gente está falando. Então, todo mundo que a família 1A termina em S1, todo mundo que a família 2A ou família 2 termina em S2. Lembrando que essas famílias 1A e 2A são muito conhecidas. Metais alcalinos, família 1A ou família 1. Metais alcalinos terrosos, família 2A ou família 2. Quem é do subnível P é esse pessoal daqui, como eu falei, de P1 a P6. Quem é subnível D é o pessoal dos metais de transição, D1 a D10. Lembrando que todo mundo que está nesse subnível, ele tem uma regra para você fazer a configuração eletrônica. Quando você for fazer a distribuição eletrônica, você normalmente faz o quê? 1, 2, 3. Estou no terceiro período, subnível no S2, então é 3S2 ou 3P1. No D, você vai pegar o período diminuir menos 1. Então, se eu estou no quarto período, eu vou estar no 3D5, 3D10. Se eu estou no 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto período, eu vou estar no 5, não no 6, porque eu tiro menos 1, 5D3, e por aí vai, tá? E no F, em vez de tirar 1, eu tiro 2. O F nunca vi cair no vestibular, tá? E aí, o que o exercício fala para vocês? Fala que o hidrogênio, ele tá no grupo 1 e ele tem configuração eletrônica parecida com todo mundo que é da mesma família do que ele, todo mundo que está na mesma coluna. E essa característica, ela está relacionada ao subnível, porque todo mundo que está no mesmo grupo termina no subnível. E aí ele pede para você responder qual o subnível. A gente sabe que todo mundo que está na família dos metais alcalinos, da família 1, na família 1A da tabela periódica, como a gente viu, termina no subnível S1. Então, a resposta aqui seria letra A, NS1, onde N é o número da camada. Então, se eu sou o potássio, eu termino em 4S1. Se eu sou o frâncio, eu termino em 7S1. E por aí vai, tá? Mas todo mundo termina em S1. Então, essa era a questão fácil, sem precisar fazer cálculo, da UERJ 2019. Próximo exercício. FATEC 2018/2. Por que eu trouxe esse exercício? Porque ele é um enunciado muito parecido com a banca do Enem. O Enem gosta de fazer um enunciado que tem muito texto e tabela. Eles amam tabela. Então, vamos lá. O que diz esse texto? Leia o texto e a tabela para responder a questão. Barcarena, no nordeste do Pará, é uma cidade da Amazônia marcada por desastres ambientais. Há semanas, depois de fortes chuvas, houve um vazamento de rejeitos em uma das empresas de polo industrial. Rejeito é tudo que você não utiliza na indústria, tá, gente? A gente chama de rejeito. O que contaminou rios da região. No município de Barcarena, já houve outros registros de crimes ambientais de contaminação. Em 2004, a Universidade Federal do Pará realizou uma pesquisa que concluiu que a água consumida pela população em 26 localidades estava contaminada por íons de metais pesados, tais como chumbo, cádmio e mercúrio, descartados pelas indústrias. Você tem que o enunciado dá 1000 informações. Amostras de água de Vila Boa, Barajuba e do Distrito Industrial
apresentaram concentração de chumbo 12 vezes maior que o máximo permitido por uma resolução de 2011 do Ministério da Saúde. Então, isso é uma matéria tirada de um jornal, né? E aí você tem uma tabela de padrão de potabilidade para algumas substâncias químicas que representam risco à saúde. Então, o que muita gente não sabe é que no que a gente consome existe praticamente tudo. Os órgãos regulatórios, Anvisa, tudo isso, eles colocam um limite daquele composto que pode ser encontrado, mas você encontra aquele composto. Então, a água que a gente bebe tem metais pesados, mas existe uma legislação, um limite de quantos metais pesados você vai ter naquela água. Alimentos, você tem um limite de quanto, por exemplo, pelos de rato você vai encontrar. Então, essas coisas realmente existem. Então, essa tabela me diz isso. Quanto de metal pesado eu vou ter na água para considerar que ela é potável. E aqui eu tenho o parâmetro, que é o composto, o número atômico desse composto e o valor máximo permitido. Mas aí, antes de analisar essa tabela, vamos olhar o que o enunciado pede. Entre os elementos citados, o único pertencente ao grupo dos metais alcalinos terrosos é o... Então, o enunciado pede uma coisa que não tem nada a ver com as informações que... todas essas informações que o enunciado dá. Ele quer saber quem desses compostos que está na tabela é do grupo de metais alcalinos terrosos. E aí a gente tem que saber qual é a família dos metais alcalinos terrosos. Como eu disse para vocês, a tabela periódica você pode dividir em grupos 1, 2, 3 até 18, ou grupo 1A, 2A e por aí vai. Só que algumas famílias são tão conhecidas que elas recebem nomes especiais. E essas famílias principais são os metais alcalinos, que é a família 1, ou família 1A, metais alcalinos terrosos, família 2 ou família 2A, metais dos calcogênios, que é a família 6A, e a família 7A, que é dos halogênios, e a família 8A, que é dos gases nobres. Então, essas famílias são muito conhecidas pelo nome. Aqui no enunciado, ele quer saber qual desses metais, eles são das famílias de metais alcalinos terrosos. Então, você teria que comparar na tabela periódica quem é do metal alcalino terroso. Então, arsênio. Arsênio está aqui, é um ametal. Então, arsênio é da família 5A, não é metal alcalino terroso. Bário. Família 2A, que é a família dos metais alcalinos terrosos. Então, vamos só concluir. Cádmio, família, aqui 10 é o final do metal de transição. Chumbo, Pb, vocês vão começar a se familiarizar com essa notação. Chumbo Pb, aqui é metal também. E mercúrio. Mercúrio. Hg. Cadê mercúrio? Hg, mercúrio. Então tá aqui, mercúrio tá abaixo do cádmio. Também metal de transição. Então, desses que ele citou, o único que é metal alcalino terroso é o nosso amigo bário. Então, ele seria a opção letra B. Beleza, gente? Aqui eu trouxe mais para vocês verem como, às vezes, o enunciado é para você ignorar, tá? Mas é bom ler. Vamos outra questão, Sesgran Rio. Quem não conhece, Sesgran Rio é uma banca que faz vários concursos, vários vestibulares. Então, o que essa questão diz? Também é uma questão bem nível UERJ, uma questão que é muito rápida, não tem muito enunciado. Um átomo T, um átomo X, qualquer átomo, apresenta menos 2 prótons que um átomo Q. Com base nessa informação, assinale a opção falsa. E aí você tem várias opções A, E, para você escolher. Então, daqui, eu quero relembrar o conceito que muita gente ficou em dúvida na aula passada, que é o conceito de ganhar prótons, ganhar íons, perder íons, e como é que eu viro ganhar elétrons, perder elétrons, desculpa,
como é que eu vi um íon, como é que eu sou um cátion, como é que eu sou um ânion, se eu sou mais, se eu sou menos, como é que eu chego a esse tipo de representação na química. Então, só trazendo um pouquinho aqui para vocês. Quando a gente fala dessa questão de prótons e elétrons, e aí eu vou deixar o nêutron um pouco de lado, porque a gente não mexe muito no nêutron, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um átomo. O átomo é uma partícula elementar que é composta por 3 tipos de carga: prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles estão localizados no núcleo desse átomo. O próton tem uma carga positiva, o nêutron, como o nome diz, tem uma carga neutra, próxima a neutra, e o elétron tem uma carga negativa. O elétron, ele fica rodando numa nuvem eletrônica em volta desse núcleo, e a gente chama essa nuvem eletrônica de eletrosfera. E independente do elemento que você está falando, todo elemento tem essa configuração, um núcleo e uma eletrosfera. O que varia é o número, a quantidade dessas partículas elementares que cada composto vai ter. Então, como eu já falei, o elétron tem carga negativa e ele tem uma massa desprezível. O nêutron tem uma carga neutra, próxima a neutra, e uma massa aproximadamente 1. E o próton, uma carga positiva e uma massa aproximadamente 1. O que é importante? Como você vai ter no núcleo carga positiva e carga neutra, a carga global ali é positiva. E em volta você vai ter carga neutra. O positivo e o negativo daqui, você tem uma forte interação eletrostática, que faz com que o positivo atraia o negativo. E é assim que você vê muito variação de raio atômico, como a gente viu na última aula. Então, relembrando um pouco como a gente representa isso, quando a gente está falando de próton, a gente tem que lembrar sempre de número atômico. E como é que eu represento o número atômico? Pela letra Z. Quando eu falo de número atômico, eu estou falando da quantidade de prótons que um átomo tem. Então, quando eu falo de Z, aquilo é igual ao número de prótons que um composto tem. E como a gente viu na tabela periódica, uma das características da tabela periódica é que ela é organizada por ordem crescente de número atômico. Ou seja, eu começo com o hidrogênio que tem número atômico 1, ou seja, tem um próton só, e eu vou aumentando conforme eu vou caminhando na tabela periódica. Além disso, outra característica dessa partícula é o número de massa. O número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons que estão no núcleo do átomo. Como a gente viu, os elétrons eles não têm muita massa. Então, ele não entra nessa conta. Entra as cargas que tem, as partículas que têm mais massa, que são os prótons mais os nêutrons. Então, quando eu tenho uma tabela periódica, eu tenho representado lá o número atômico e o número de massa. Eu tenho esses 2 números. Quando a gente está falando de elemento químico, eu estou falando do símbolo, estou falando da letra que representa aquele átomo. E, normalmente, quando a gente vai representar um elemento químico, a gente representa com o número de massas em cima e o número atômico embaixo. Eu costumo falar, é que nem aquele remédio de A a Z. Então, A a Z, A em cima e Z embaixo. Só que isso sempre é bom observar qual é a legenda da tabela periódica. Algumas tabelas periódicas trazem isso invertido. Mas sempre quando você for representar um elemento, se você for escrever, escreva dessa forma. O elemento, X, qualquer elemento, número de massa em cima e número atômico embaixo, de A a Z. Quando a gente está falando de átomo, a gente está falando da forma elementar dele, a forma básica, o estado fundamental. Normalmente só usa a letra. Então, se estou falando de cálcio aqui, eu só vou usar o Ca. E íon é uma coisa que vocês têm muita dificuldade. O íon é o elemento com uma carga, e essa carga pode ser positiva e negativa, que representa a capacidade de um elemento perder ou ganhar elétrons. E a gente vai ver agora como é que eu sei se esse elemento vai perder ou ganhar elétrons. Então, esse íon, ele pode ter 2 nomes, ou ele é um cátion ou ele é um ânion. Um elemento químico, quando ele perde elétrons, ele é chamado de cátion, e ele recebe uma carga positiva, apesar dele perder elétrons. Por quê?
Em um estado fundamental, o número de prótons e o número de elétrons são iguais. Quando eu estou falando de um átomo, a quantidade de prótons que ele tem no núcleo e a quantidade de elétrons que ele tem rodando em volta daquele núcleo são iguais. Como o elétron está na parte mais externa desse átomo, rodando, quando eu vou fazer uma ligação, quando eu vou fazer alguma interação com outro átomo, eu mexo no número de elétrons, que é o que está mais externo. É muito difícil eu conseguir alcançar um núcleo de um átomo. Então, o átomo ele tem tendência a ganhar ou perder elétrons. Quando eu consigo retirar esses elétrons, uma coisa que estava igual, o próton estava igual ao número de elétrons, eu desnivelo. Eu tirei elétrons, o número de elétrons ficou menor. Como a carga de elétrons é negativa e a carga de prótons é positiva, se eu tirei elétrons, eu estou menos negativo e fiquei mais positivo. Por isso que eu represento o cátion com um elemento, o símbolo do elemento, com uma carga positiva. Se eu tirei 2 elétrons, eu vou colocar x mais 2. Se eu tirei 1 elétron, eu vou colocar x mais 1. Se eu tirei 5 elétrons, eu vou botar x mais 5. E por aí vai. O ânion é o contrário. Quando, em vez de perder elétrons, eu ganhei elétrons. Eu fiz alguma ligação que me trouxe mais elétrons para minha nuvem eletrônica. E ao ganhar elétrons, o meu número de prótons e o meu número de elétrons, que era igual, eu desnivelo isso para mais elétrons. E o elétron, que era igual ao próton, estava um neutro, né? Número de prótons igual ao número de elétrons iguais, então a carga total estava neutra, eu fico com mais elétrons. Então a carga total, que era neutra, ficou negativa porque eu recebi mais elétrons. Por isso, quando eu vou representar um ânion, eu represento a carga com o símbolo negativo. Voltando para essa questão, o que ela me fala? Ela me fala que, voltando, eu tenho um átomo T que tem menos 2 prótons que um átomo Q. Então, o que significa você ter menos 2 prótons? Como eu disse, o próton está relacionado ao número atômico, ao Z. Então, significa que eu estou falando de alguém que tem um número atômico duas vezes não, mas 2 unidades menos que o meu. Então, quando eu vou fazer aqui, olhar a tabela periódica, se eu tivesse, por exemplo, comparando o ferro e eu quisesse alguém que tivesse 2 prótons a menos, eu teria que ir aonde? Nessa coluna aqui, no crômio. Porque o ferro tem número atômico 26, o crômio tem 24. Tem 2 prótons a menos. Número atômico que é 2 menos. Então, um é 26 ou um é 24. Então, essa questão em específico, eu teria que falar qual é a opção falsa. Isso é muito importante vocês verem também quando eu estou falando questão. Que é pegadinha, o que é falso, o que é verdadeiro. Então, letra A, que você teria que fazer por eliminação. Calcogênio e gás nobre. Se eu comparo aqui, qual é a família do calcogênio? É a família 6A do oxigênio. Começa com oxigênio. E a família do gás nobre é aqui. Todo mundo que é do gás nobre tem 2 átomos a mais que quem é do calcogênio. Então, por exemplo, o oxigênio tem 8, o neônio tem 10. O enxofre tem 16, o argônio tem 18. E por aí vai. Então, essa opção A está verdadeira. Calcogênio tem 2 prótons a menos que o gás nobre. Isso está verdadeiro. Enxofre e silício. Opção B. Enxofre está aqui. Enxofre. E o silício está aqui. Um enxofre, o silício tem 14 átomos, tem 14 prótons. E o enxofre tem 16 prótons. Mas essa questão tem uma pegadinha. Porque o T é quem tem 2 prótons a menos. E ele está falando que o enxofre tem 2 prótons a menos que o silício. Mas, na verdade, o enxofre tem 2 prótons a mais. Ó. O silício tem 14 e o enxofre tem 16. Então, até agora, essa seria a opção falsa. Letra C, gás nobre e alcalino terroso. Então, se eu olhar o gás nobre e o alcalino terroso, eles têm uma diferença muito maior que 2. Então, você olha aqui, berílio e neônio tem, acho que 9, né? 11 elétrons de diferença. Aqui é 4, aqui é 15. Se eu andar para trás, o neônio tem 2 e o berílio 4.
Então, na verdade, o gás nobre teria 2 prótons a menos que o alcalino terroso. Então, isso aqui seria verdadeiro, não seria falso. Halogênio e alcalino. Família da halogênio é todo mundo aqui do 7A. Alcalino é família 1A. Então, tem 2 elétrons de diferença, tá? É verdadeira a questão. E bário e sério. Bário e sério. É césio, não sério. E o césio tem 1 prótons de diferença, um é 55, um é 54, então não são 2 prótons. Então a opção que é falsa é letra B. Questão da FJ. A FJ tinha uma prova muito difícil quando o exame não era unificado no Enem, de específica de química. Então, é uma prova que eu gosto muito de fazer algumas questões. Então, essa questão, ela fala assim, indique a hora que o relógio do professor marca quando. Letra A. É uma questão específica, então você tinha que elaborar. O ponteiro dos minutos aponta para o elemento de menor número atômico e o ponteiro das horas aponta para o elemento mais eletronegativo. Então, como eu disse, a tabela periódica ela é organizada de acordo com o menor número atômico até o maior número atômico. Quem é o primeiro elemento da tabela periódica? Que tem o menor Z, o menor número atômico, é o primeirão lá. Então, a gente sabe que olhando a tabela periódica, o primeiro número, o elemento que é primeiro representado na tabela periódica, que tem número 1 atômico, é o hidrogênio. Então, aqui, se eu tivesse que representar as horas, eu ia colocar o ponteiro 2 minutos apontando para o hidrogênio. E o ponteiro das horas aponta para o elemento mais eletronegativo. Quando a gente viu a eletronegatividade, a gente viu que tinha 3 elementos que eram muito eletronegativos, que é FON, lembra? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Que eram esses, sendo flúor o mais eletronegativo, o oxigênio do meio e nitrogênio o menos eletronegativo. Então, o flúor aqui seria para onde o ponteiro das horas iria apontar. Então, eu tenho um relógio assim, que o minuto aponta para o hidrogênio e a hora aponta para o flúor. Então, olhando aqui, que horas seriam? Seriam o quê? 12, 11, 10, 9 horas e 5 minutos. Beleza, gente? Letra B. O ponteiro dos minutos aponta para o metal alcalino terroso de menor raio atômico. A gente viu o raio atômico e viu que o raio atômico, quando você está falando de grupo, como ele falou de alcalino terroso, eu estou falando de uma família. Ele depende do número de camadas. Logo, se eu estou falando de um grupo, o que vai ter menos raio atômico é quem tem o menor número de camadas. Então, aqui, quando eu pego a tabela periódica do metal alcalino terroso, quem tem o menor número de camadas? O berílio. Ele só tem 2 camadas. Logo, o raio atômico dele vai ser muito menor do que uma pessoa que tem 4 camadas, que ela vai ter uma barriguinha muito maior. Então, aqui, o meu ponteiro dos minutos apontaria para o berílio, aqui. E o ponteiro das horas aponta para o gás nobre do segundo período. Então, eu tenho que olhar de novo para a tabela periódica. Gás nobre, família 8, ou família 18, né? Que aqui é a família 8A, ou família 18 da tabela periódica, do segundo período. Então, da segunda linha é um neônio. Então, eu teria uma hora que é marcada pelo neônio e pelo berílio. Então, hora no neônio seria 10 horas e 5, 10, 15, 20 minutos. Horas e 20 minutos. Então, seria essa a resposta da questão. Última questão também da FJ. O correto uso da tabela periódica permite determinar os elementos químicos a partir de alguma das suas características. Recorro à tabela periódica, a UFRJ também vinha com uma tabela periódica anexo como a UERJ vem, e determine o elemento que tem distribuição eletrônica S2P4 no nível mais energético é o mais eletronegativo do seu grupo
e forma com metais alcalinos terrosos compostos do tipo XY. Então, aqui, nem precisava de todas essas informações, você já ia matar. Então, aqui, o que ele diz? É um elemento em distribuição eletrônica que termina com S2P4, no nível mais energético. Então, alguém que termina com S2P4, ele só pode ser ou aqui ou aqui. O que acontece? Quem começa a ser do quarto período, ele já vai ter S2, D alguma coisa, P alguma coisa. Então, quando ele termina em S2P4, quer dizer que ele não tem subnível D ainda. Quem não tem subnível D? Todo mundo que é do terceiro período para cima, da terceira linha para cima. Então, a única pessoa que seria do subnível P e tem subnível S e que não tem subnível D seria ou o oxigênio ou o enxofre. Como o exercício fala que o elemento é o mais eletronegativo, eu volto que a regra de eletronegatividade é o quê? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Desses que eu citei, o oxigênio é o único que aparece nessa regra FON. Então, essa questão, a letra A, qual seria a resposta? O oxigênio. Porque o oxigênio aqui, ele termina em 2S2, 2P4. Na verdade, a distribuição eletrônica deles toda seria 1S2, 2S2, 2P4. Porque eu ando aqui, passo por 1S2. Lembra que quando eu vou fazer a distribuição eletrônica, eu considero que o L está aqui. 2S2, 1S2, 2S2, que eu estou no segundo período, 2P1, 2, 3, 4, 2P4. Essa é a distribuição eletrônica do oxigênio. E ele é o mais eletronegativo, então ele se encaixa nessa regra aqui da letra A. Então, se eu tivesse que responder isso aqui, o elemento é o oxigênio. B. O número atômico do elemento que perde 2 elétrons a formar ligação iônica e está localizado no terceiro período da tabela periódica. Vocês ainda não viram ligação, mas mesmo sem ver, dá para fazer essa questão. Então, vamos lá. Primeira informação que eu vou me pegar que ele é do terceiro período da tabela periódica, tá? Então, quem é do terceiro período da tabela periódica? Toda essa galera aqui. Sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. E qual a outra característica que ele dá? Que ele perde 2 elétrons. Vocês vão ver na próxima aula, que é a ligação, que todo elétron tem uma regra em química, que é a regra que todo elemento ele quer ficar com a sua última camada com 8 elétrons. Então, se você olhar aqui o magnésio, o que acontece com ele? Ele tem a primeira camada completa, que é um S2, tem a segunda camada, 2S2 com 2P6 completa, que dão 8 elétrons. E aí ele tem a terceira camada com 3S2, então ele quer fazer o quê? Ele quer se livrar desses 2 elétrons. Vamos aqui, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Então, 3S2. Então, o que o magnésio quer? Ele quer se livrar desses 2 elétrons, porque aí ele fica com uma distribuição eletrônica igual ao do neônio. Ele se livra desses 2 elétrons, ele fica com a última camada dele, considerando a camada só, a camada 2, com 8 elétrons e se livra. Então, aqui, quando ele fala de perder 2 elétrons, vocês vão ver na próxima aula que os átomos, eles querem deixar a última camada deles ou completa, se eles puderem, porque o magnésio, no caso, ele tem 2 elétrons na última camada. Para ele completar, ele teria que ganhar 6, ó. Ele teria que ganhar mais 6 elétrons, que aí ele completaria esse 3P6. Mas, só que para ele é mais fácil que ele perder esses 2 elétrons do que ganhar 6 elétrons, e aí ele fica com o subnível abaixo, que é o 2. Então, os átomos, eles pensam nessas coisas. Em como eu consigo chegar à minha regra do octeto, que é quando eu vou conseguir completar 8 elétrons na minha última camada. Então, na verdade, esse último exercício é para dar um spoiler para vocês da próxima aula. E a resposta desse exercício, dessa última questão, seria magnésio. Porque depois vocês vão ver que todo mundo que é da família 2A
do segundo grupo, da segunda coluna da tabela periódica, tem tendência a perder 2 elétrons. Todo mundo que é da família 1A tem tendência a perder 1 elétron. Aqui, ó, 1A tem tendência a perder 1 elétron, 2A tem tendência a perder 2 elétrons. É coincidência isso? Não, porque quem é da família 1A termina em 1s1. Então, ele só tem naquela camada 1 elétron no subnível S1. Então, é mais fácil para ele perder aquele 1 elétron do que completar até chegar a 8. E quem é da família 2A, a mesma coisa. É mais fácil perder 2 do que eu ganhar 6 elétrons para chegar a 8. Tá bom? Então, gente, isso aqui são exercícios. A gente vai ter uma aula só de exercícios mais para frente. Então, vocês vão poder tirar mais dúvidas, tá ok? Até a próxima.